Ora boas, neste momento eu quero falar acerca das dependências e do que é ser escravo. E para isso eu vou falar acerca de uma data de dependências. A dependência emocional, a dependência intelectual, a dependência espiritual e tudo isto tem a ver com, por exemplo, com, com coisas intrínsecas. Esta dependência, apesar da dependência ter a ver com uma tentativa de realização de fora para dentro do nosso ego, depender de algo de fora, sempre, e no fundo tem todas estas dependências, são dependências emocionais, é uma afirmação intrínseca. A nossa dependência é da responsabilidade nossa. A dependência de cada um é da sua responsabilidade. E neste caso eu não vou falar em dependência em drogas ou em dependência em outra coisa qualquer, a dependência nisso aí. Vou falar noutro tipo de dependência. Falemos na dependência intelectual. A dependência intelectual tem a ver com a dificuldade, ou até com o apego, a determinadas crenças, a determinadas formatações que nós recebemos dos nossos ídolos, das nossas autoridades, que nós recebemos da cultura, da sociedade, que nós recebemos das instituições de ensino. A dependência, quando uma pessoa está dependente, uma pessoa não quer abrir mão. Uma pessoa não quer largar. Uma pessoa está apegada. E é interessante, normalmente, as dependências acontecem de forma inconsciente. Quando uma pessoa tem dificuldade, ou quando uma pessoa não consegue, e nem sequer repara nisso, de se afirmar e se realizar de dentro para fora, de ser livre, quando uma pessoa não coloca as coisas em causa, quando uma pessoa depende muito emocionalmente dos outros, por exemplo, uma pessoa não consegue ser livre, uma pessoa não consegue afirmar, uma pessoa fica escrava dos outros. Por exemplo, quando chegam para mim e dizem que Deus não existe e eu acredito cegamente nisso, não coloco em causa, não penso, não reflito acerca disso, eu sou escravo disso. Quando chegam ao pé de mim e dizem que Deus existe e é desta ou daquela maneira, e eu acredito cegamente nisso e não coloco em causa, não penso e não reflito, eu estou a ser um escravo. Eu estou a ser um escravo daquilo que o outro diz. Eu estou a ser um escravo daquilo em que eu estou a ser ensinado e educado. Quando eu abdico da minha liberdade para pensar por mim mesmo, para refletir por mim mesmo, para ser autocrata, autónomo, quando eu abdico dessa minha liberdade de forma inconsciente, eu estou a ser escravo dos outros, daquilo que os outros pensam, daquilo que os outros dizem. E depois, quando eu abrir a boca, eu vou apenas vomitar essa formatação que eu recebi dos outros de forma inconsciente e automática, sem colocar em causa. Desde que nós nascemos, nós estamos sempre a receber uma formatação. Certos ou errados, isto e aquilo, tem de ser desta ou daquela maneira, as coisas são assim, não podem ser diferentes. Uma pessoa está sempre a receber, uma pessoa vai para a escola, está sempre a receber uma formatação. Uma pessoa em casa está sempre a receber uma formatação. A sociedade, a cultura está sempre a receber uma formatação. E o que é que nós fazemos com ela? Nós percebemos que é, que vale o que vale, e aprendemos a pensar por nós mesmos, a refletir acerca disso, com prudência, com princípio compreensivo, com dedicação, com autorreflexão, com todo esse tipo de coisas, ou vamos simplesmente assumir acriticamente isso para dentro de nós, vamos simplesmente sugar e absorver isso e não colocar em causa e vamos simplesmente ser uma cópia daquilo que dizem. Vamos ser um robô dessa formatação, de forma inconsciente. Neste caso eu estou a falar de dependência intelectual. Quando nós recebemos os conhecimentos, quando nós recebemos as informações, recebemos e recebemos acriticamente, não pensamos acerca disso, recebemos e tem de ser assim, porque é assim, porque é tradição, porque é assim que é a cultura, porque é assim que é a sociedade, e não tem de ser assim. Ser livre implica fazer uso da própria liberdade que já é inerente. E neste caso, em termos intelectuais, nós temos de aprender a colocar todos os intelectuais em causa, nós temos de aprender a colocar toda a cultura intelectual em causa, nós temos de aprender a colocar todos os ensinamentos, todo o tipo de educação e de formatação, eu nem vou dizer formação, eu digo formatação, que nós recebemos socioculturalmente, que nós recebemos das instituições de ensino. Porque as coisas não têm de ser como nós as recebemos.
Nós temos de aprender a ser livres pensadores, a colocar tudo em causa. Senão nós vamos ser escravos de um sistema que muitas vezes é decadente. As coisas não têm de ser assim. Não vamos ficar à espera que os políticos façam isso por nós. Porque isso é uma ilusão. É uma extrema ilusão. Não vamos ficar à espera que os políticos digam o que nós somos ou o que nós temos de ser. E não vamos assumir acriticamente toda essa formatação que recebemos. Isto tem a ver agora, por exemplo, uma reflexão acerca da independência intelectual ou neste caso também da dependência intelectual. Para isso aprender a colocar tudo em causa. Depois, dependência emocional. Estão todas ligadas. A dependência emocional é o centro dos centros. A dependência emocional tem a ver com eu depender do outro para ser o que sou ou para sentir o que sinto. Quando não gosto de mim mesmo, eu vou depender emocionalmente do outro. Quando eu sinto um vazio dentro de mim, uma solidão, uma lacuna, eu vou tentar, o meu ego pede-me para eu preencher esse vazio com o outro. E isso é que faz com que as pessoas se apeguem ao outro. Também existem os apegos intelectuais, é que uma pessoa se apega a determinadas crenças, ideologias, sistemas filosóficos, cultura, sociedade, tradição. Apego à tradição. A tradição é um dos maiores problemas que as pessoas nem imaginam. A falar sobre apelo à tradição. Fazer uma coisa só porque é tradição. Nem que seja destrutiva. Mas pronto. A dependência emocional tem tudo a ver com a falta de autoestima. Quando eu dependo emocionalmente do outro, eu sou um escravo do outro. Quando eu me apego ao outro, eu sou um escravo do outro. Por isso é que há relacionamentos tão destrutivos, tão violentos, tão conflituosos. Porque há dependência emocional. Essa é a base das bases. A solidão, que é esse vazio interior que a pessoa não resolve por si mesma, com meditação, em termos terapêuticos. Essa solidão, esse vazio, faz com que as pessoas se apeguem às outras. As pessoas depois confundem amor com aquilo que faz com que haja ciúme, por exemplo. É o apego. E nesse apego não há nada de liberdade. As pessoas não são livres quando estão apegadas umas às outras. As pessoas não são livres nem deixam o outro ser livre. Portanto, se eu dependo, por exemplo, se eu tenho um vazio interior, o meu ego faz, a minha mente faz com que eu procure fora. Então, o que é que o ego faz para procurar resolver esse vazio interior? Procurar estatuto social, viver em função das aparências, procurar reconhecimento. Tudo de fora para dentro. Como eu não estou bem dentro de mim, como eu não tenho autoestima, como eu não tenho independência emocional, eu vou procurar fora de forma inconsciente. E depois os outros que me devolvam isso. E depois eu vou exigir isso dos outros. E se o outro não gostar de mim, ele vai me destruir. Porque eu vou ser um escravo do outro. E eu sou um escravo por uma afirmação intrínseca. Eu sou escravo porque eu ainda não consegui resolver o meu problema de autoconsciência e de independência emocional. Que é a falta deles. A falta de dependência emocional, a falta de independência emocional, a falta de autoestima é um problema grave na humanidade. É um problema muito sério. E não se fala nisso nas escolas. Porque as escolas falam-se de outras coisas. As coisas mais importantes, não é? Mas pronto. Isto é a dependência emocional, que tem solução. A solução para a dependência emocional não é comprimidos. É interessante não ser comprimidos. Mas esta minha voz não é a voz da indústria farmacêutica, portanto, é normal que eu fale isso. Não quer dizer que seja sempre perversa a indústria farmacêutica, mas nós temos que compreender que é uma indústria. Muitas vezes está mais preocupada com o dinheiro do que com a felicidade e a saúde das pessoas. Então, para resolver a questão da independência emocional, não é com comprimidos, é com o quê? Por exemplo, com processo de interiorização. E a máxima para o processo de interiorização é a meditação. Uma pessoa aprender a centrar-se dentro de si mesma. Uma pessoa aprender a ir à sua fonte. Uma pessoa não tem independência emocional quando uma pessoa está centrada fora de si. E quando uma pessoa está centrada fora de si, porque a sociedade empurra para isso, porque a cultura empurra para isso, tal como está hoje em dia, tal como estão hoje em dia, quando uma pessoa se centra fora, uma pessoa sente um vazio dentro. E depois, como está centrada fora, os outros que resolvem esse vazio. Então eu vou criar um alter ego, eu vou criar uma personagem que eu imagino que os outros vão gostar mais e que depois de me gostarem em mim e depois de me aceitarem tal como eu sou, eu vou gostar de mim e aceitar-me tal como sou. Eu estou numa dependência emocional. Porque se os outros não fizerem isso, e é interessante que os outros não vão devolver isso,
Que se eu não tenho dentro, se eu não emano, não atraio. E depois o universo é sábio, vai-me dar a perda. Se os outros não me derem isso, e normalmente não dão, eu vou sentir um vazio. Eu não vou gostar de mim. Eu não me vou aceitar. Porque os outros não gostam de mim, porque os outros não me aceitam. Eu vou ser um escravo da boa ou da má vontade do outro. Isso é um escravo voluntário e inconsciente. E estou a fazer as minhas escolhas. Eu, mesmo que de forma inconsciente, estou a escolher apegar-me ao outro. Estou a escolher depender emocionalmente do outro. E está na altura, e para isto é que eu desenvolvo a ciência filosófica e a individuologia, está na altura de eu olhar para dentro. De eu conhecer-me a mim mesmo. E de responsabilizar-me por aquilo que eu sinto. Por aquilo que eu sou. Por aquilo que eu escolho. Responsabilizar-me pela minha autoestima. A autoestima não é uma coisa que vem de fora. Uma autoestima é uma questão em que se realiza dentro para fora. Uma questão de independência emocional. Portanto, falei acerca da independência intelectual e da dependência intelectual. Estou agora a falar acerca da dependência emocional e da independência emocional. E vou agora falar também da dependência espiritual. E da independência espiritual. Claro que o máximo, a mais importante de todas, a mais forte, é a questão da dependência e independência emocionais. A seguir vem a questão da dependência e independência intelectuais. Porque eu já disse que as nossas emoções dizem muito mais acerca daquilo que nós pensamos, ou são muito mais determinantes do que aquilo que nós pensamos, acreditem, aquilo que nós sentimos. Porque se eu sentir medo, eu vou pensar com medo, por exemplo. É o pensar em função do sentir. Então, prioridade. A mais importante, entre aspas, é a questão da emocionalidade. Depois, a questão da intelectualidade. E depois, a questão da espiritualidade. Porque neste momento, há muitas pessoas que por terem dependências emocionais e por terem dependências intelectuais, têm dependências espirituais. Dependem daquilo que os outros que falam acerca da espiritualidade dizem acerca da espiritualidade. E em vez de colocarem em causa, em vez de refletirem profundamente, em vez de serem autónomos e darem lei a si mesmo, em vez de serem as suas próprias autoridades na questão da espiritualidade, colocam a autoridade nos outros. Nas religiões, nos sacerdotes, nos padres. E as pessoas estão dependentes daquilo que eles dizem. As pessoas vivem com uma dependência, são escravos daquilo que eles dizem. As pessoas tornam-se escravas das religiões que elas seguem. Em vez de aproveitarem e absorver o melhor que cada uma tem, as pessoas tornam-se escravas das religiões. Tornam-se escravas daquilo que os outros dizem, os outros religiosos dizem. E como eu quero, com o meu trabalho, ajudar e incentivar a independência, a curiosidade e a liberdade intelectuais e emocionais, por exemplo, em termos de liberdade e de independência, eu tenho de refletir acerca disso. Eu tenho de refletir e de falar acerca da questão da dependência e independência emocionais, a questão da independência e dependência intelectuais e, neste caso, a questão da dependência e independência e espirituais. A era da liberdade tem de ser a era da liberdade interior. Nós temos de aprender a ser livres e a fazer uso da própria liberdade, porque nós livres, em questão do princípio livre, nós já somos. Livre-arbítrio, nós já temos. Nós fazemos escolhas dentro daquilo que nos é dado, dentro daquilo que está à nossa volta, dentro daquilo que nos envolve, dentro daquilo que é as nossas possibilidades. Agora, livres mesmo, a liberdade não é uma questão de liberdade de expressão. Pensam que é só isso? Não é só isso. A liberdade de expressão é fantástica. Mas a liberdade profunda é uma questão interior. É uma questão de autoestima. É uma questão de independência emocional, independência intelectual e independência espiritual. Senão, eu vou ser um escravo. Eu vou ser um escravo daquilo que as instituições dizem. Eu vou ser um escravo daquilo que das culturas e as tradições dizem. Eu vou ser um escravo daquilo que os religiosos e as religiões dizem. Eu vou ser um escravo daquilo que as pessoas que gostam ou não gostam de mim dizem. E eu estou a tentar ajudar as pessoas a não serem escravas. Porque nós não queremos escravos. As pessoas pensam que a escravatura acabou. É interessante. As pessoas confiam tanto na política. As pessoas pensam que a escravatura acabou. Quando decretei que politicamente e legalmente que não se pode mais ter escravos. As pessoas pensam que a escravatura acaba assim. As pessoas pensam que a paz, eu decretei a paz, acabou a guerra. Não. A questão da política é uma questão muitas vezes mais superficial do que as pessoas imaginam. As pessoas acham que os políticos vão resolver as nossas vidas, vão resolver os nossos interiores.
Não resolvem nada. São muitas vezes mais preocupados com jogos de poder, de afirmação pessoal, do que com a população, do que com as pessoas. Não posso depender emocionalmente disso. Não podemos depender emocionalmente disso. Os políticos muitas vezes não estão preocupados com isso. E muitas vezes os políticos são um reflexo do nosso próprio ego. Estamos preocupados com coisas da competição que não interessam para nada e depois votamos neles. Votamos naqueles que estão preocupados com a competição. E depois o mundo está como está. Porquê é que os políticos não acabaram com a guerra, não acabaram com a fome, verdadeiramente? Porquê é que os políticos não acabaram com a infelicidade, com o sofrimento? Não é só porque não quiseram, eles não têm poder para isso. Porque cada um tem essa responsabilidade. Aí é a questão da individuologia. A questão do estudo da individualidade. Cada um tem essa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de não sermos escravos. Não dependermos dos outros. Emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente. Nós somos deuses dentro de nós mesmos. Nós somos seres grandes. Nós somos seres de uma consciência enorme. Nós é que não fazemos uso disso. Nós somos seres altamente livres. Nós é que não fazemos uso dessa liberdade. Porque nós escolhemos de forma inconsciente a formatação de escravo e de robótica que recebemos socioculturalmente. E depois ainda achamos que é fantástico seguir tradições, é fantástico o conservadorismo. Principalmente quando é um espetáculo deprimente. Eu falo assim de forma forte, porque eu sinto de forma forte. E porque eu quero mexer com as pessoas. E onde é que está a paz entre elas? Acham de repente o político vai e decreta a paz. Eu decretei a paz, acabei com a guerra. E de repente as pessoas têm paz interior e andam aos abraços e aos beijinhos. Não é assim que funciona. Então vocês já sabem isso. Eu estou a dizer coisas, vocês já sabem. Eu estou a dizer coisas que tu já sabes. Às vezes nós não paramos para refletir acerca dos assuntos, acerca das coisas. Muitas das coisas que eu digo, a maioria das coisas que eu digo, são básicas. Porquê é que nós estamos distante delas, muitas vezes? Porquê é que tu estás distante delas, muitas vezes? Porque nós não paramos para refletir acerca das coisas. Porque nós não paramos para sentir as coisas. Porque nós não paramos para colocar as coisas em causa. Porque nós simplesmente imitamos e vomitamos aquilo que nós recebemos em termos culturais, sociais e tradicionais. E a nossa liberdade, onde é que ela foi? Nós, a maioria das vezes, todos os dias, reduzimos-nos a condição de escravos. Nós somos escravos dos outros. Quando nós não decidimos afirmar a liberdade que já nos é inerente. A liberdade já nos é inerente. A consciência do nosso eu superior já nos é inerente. Nós agora só temos de fazer uso disso. Isto é profundo. Porque a partir do momento em que a pessoa decide ser livre, a pessoa vai enfrentar o desconforto de ser diferente. De parecer maluco. De não ser escravo. Quando a maioria é escravo, aquele que decide ser livre, é a ovelha negra, é o maluco. E tu queres ser o quê? Queres enfrentar o desconforto para seres livre, para gostares de ti mesmo, para escolheres a paz, para escolheres a autoconsciência, a consciência, espirituais, cósmicas, cosmológicas? Ou vais continuar a ser um escravo, um robô, que está sempre a imitar o que os outros fazem, um macaquinho de imitação, que só vomita a dimensão sociocultural que recebeu, sem colocar nada em causa? Para que é que serve a filosofia se não serve para pensar, se não serve para amar a sabedoria e colocar tudo em causa à nossa volta e colocar a nós mesmos em causa? Conhece a ti mesmo. Aquela ironia socrática. Aquela ironia maiúdica. Eu só sei que nada sei. Depois conhece a ti mesmo. Ou então aquela conhece a ti mesmo e conhecerás Deus. Onde é que está o conhece a ti mesmo? Nos escravos com dependências espirituais, que dependem daquilo que os religiosos dizem, que dependem daquilo que as religiões dizem para pensar espiritualmente, para pensar a espiritualidade. Onde é que está? E aqueles intelectuais, os eruditos, que dependem intelectualmente e que estão apagados e que são escravos daquilo que os outros já disseram. E que têm medo de afirmar algo diferente e singular, porque poderão não ser reconhecidos.
E porque dependem emocionalmente do reconhecimento dos outros. Já repararam que a questão da dependência intelectual, a questão da dependência emocional e a questão da dependência espiritual são todas ligadas. Mas a base das bases é a dependência emocional. As nossas emoções, elas comandam a nossa vida. É estranho. As nossas emoções comandam a nossa dimensão racional. O nosso raciocínio. Uma pessoa que está sempre com cocó nas cuecas, uma pessoa que está sempre com medo de ser rejeitado pelos outros, que eu não posso ser diferente, porque vou ser julgado e rejeitado socialmente. Uma pessoa que está sempre com essas dependências emocionais, está sempre com medo de tudo e mais alguma coisa. Com medo de afirmar aquilo que é, de pensar de forma diferente, de pensar fora da caixa, ou de pôr a caixa para o lixo. Uma pessoa que está sempre com esses medos emocionais, a dimensão intelectual está completamente bloqueada. A pessoa não consegue pensar nada diferente de colocar em causa. Porque se a pessoa pensa diferente, a pessoa vai ser diferente. E se vai ser diferente, tem medo de ser rejeitada pelos outros, porque é diferente. As pessoas têm medo de ser livres. Porque têm medo de ser rejeitadas pelos outros. Porque têm medo da rejeição. E mais uma vez, é o nosso ego, o nosso medo da dor. A rejeição tem sempre a ver com o medo da dor. Porque ser rejeitado pelos outros dói. Então eu vou bloquear essa dor. Eu vou fugir dessa dor. Eu não vou querer ser diferente. Eu não vou afirmar a minha diferença. Eu não vou pensar fora da caixa. Eu não vou colocar as coisas em causa. Porque eu tenho medo que doa. Que doa eu ser rejeitado. E é a questão emocional. Porquê é que as pessoas só querem maiorias, muitas vezes? Tem medo de ser uma minoria. Serem um só indivíduo a pensar de uma forma completamente singular. Tem medo de ser rejeitadas emocionalmente. Então, esta questão da dependência emocional, por isso é que eu digo no meu trabalho, a falta de autoestima condiciona enormemente a questão da independência intelectual. Aquele que tem falta de autoestima, aquele que tem... Ai, eu tenho medo de ser rejeitado pelos outros. Eu estou a dizer isto aqui porque isto é sério. Eu estou a fazer este filme e este teatro. Isto é sério, isto é forte. Porque são milhares de pessoas infelizes. São milhares de escravos que eu vejo à minha volta. E eu próprio, para me libertar desta condição de escravo, para colocar estas coisas em causa, isto não é fácil, isto é desconfortável. Eu sei que aquilo que eu digo é difícil e desconfortável de ouvir. Mas em nome da liberdade, haja desconforto. Porque quem sofre mesmo é o escravo. E não sabe porquê que sofre. E quando eu quero ajudar as pessoas, eu tenho de ajudar as pessoas a compreenderem estas coisas, a serem livres. Mas eu não vou fazer liberdade por elas. Não há nenhum político que decreta liberdade e que vai fazer liberdade pelas outras pessoas. A liberdade, principalmente, é uma coisa intrínseca. Liberdade de expressão, fantástico. Tem de ser, que é para uma pessoa poder expressar também em termos legais. Agora, se não houver liberdade interior, se não houver autoestima para se ter liberdade interior, para se ter liberdade intelectual, emocional e espiritual, para que é que uma pessoa quer a liberdade de expressão? Para brincar às casinhas? Isto é muito profundo. Isto é mais profundo do que posso imaginar. Isto mexe com tanta coisa, porque eu de repente, de um momento para o outro, assim, num só vídeo, é um martelo de Nietzsche em todo lado. Claro, de forma diferente. É o martelo do Filipe Calhau, o filósofo maluco. A martelar, a arrebentar com tudo à sua volta. Para depois construir uma coisa nova. Para que haja amor, para que haja liberdade. Eu tenho de arrebentar com as amarras das pessoas. Com os apegos. Pelo menos em termos de sementes. Depois as pessoas têm de fazer o trabalho delas. Não há aqui ninguém que decreta a liberdade, a partir de agora somos todos livres. Não, porque é uma coisa intrínseca. A única coisa que eu posso fazer é falar acerca disso. Fazer vídeos, escrever, livros. As pessoas têm de fazer o seu trabalho. Não é os políticos. É interessante como há políticos que estão tão centrados na política que uma pessoa vai ver no interior deles, ou delas, é um vazio. É um nada. Estão tão centrados na dimensão político-social e cultural que o interior é um nada. E depois, quando o interior é um nada, é natural que roubem. É natural que estejam mais preocupados com o reconhecimento e com a afirmação social. O interior é um nada. E nós vamos confiar nas pessoas que o interior é um nada? Claro que não. Nós temos de fazer transformações interiores. Chega de revoluções exteriores. Chega de revoluções francesas, que foram fundamentais, que foram fantásticas, mas nós não queremos mais Napoleões. Nós queremos fazer revoluções verdadeiras. E elas são revoluções individualistas. São revoluções individuais. São revoluções interiores. A paz não se conquista por decreto de lei ou por decreto político. A paz é uma coisa muito emocional. A paz é uma coisa muito intrínseca. A paz não é uma coisa sociológica propriamente. A paz é uma coisa que acontece dentro de cada indivíduo que vive em sociedade, por exemplo.
Nós queremos ser escravos? Nós queremos ser o quê? Nós queremos ser constantemente dependentes, emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente dos outros? Ou vamos aceitar o desconforto, olhar para dentro e de colocar tudo em causa? E deixar de seguir tradições que às vezes não fazem sentido nenhum? As tradições, o apelo à tradição é das coisas mais degradantes que existem. O chamado apelo à tradição por si só. Uma tradição não se sustenta por si só. Se uma tradição for um espetáculo decadente, deprimente e destrutivo, tem-se a colocar em causa. Não vamos seguir uma tradição só porque sim. Só porque estamos. Vamos estar apegados às tradições. Não vamos estar apegados a nada. Porque aquele que está apegado é um escravo. E nós nem imaginamos que às vezes nós estamos tão apegados a coisas que nos destroem. Mas é tradição. Nós estamos apegados a arquétipos que nos destroem, mas é tradição. Tradição sociocultural. O conservador, nesse sentido, é o dependente, é o escravo, nesse sentido. Mas só quer conservar aquilo em que está apegado. E nem imagina que há algo muito melhor. Que possa devolver muita mais felicidade. Muito mais paz, muito mais harmonia. Temos de aprender a pensar por nós mesmos. E se queremos ser livres, temos de colocar tudo em causa. E temos de ser autoconscientes para podermos ser livres. Senão não há liberdade nenhuma sem autoconsciência. A liberdade não é possível sem autoconsciência. Esta liberdade que eu falo. E ela não é possível sem independência emocional, que é a base. Seguidamente, independência intelectual e, seguidamente, independência espiritual. Apesar de estar tudo ligado, no fundo. E todas elas são importantes. São até igualmente importantes. Vamos colocar tudo em causa, vamos colocar os ídolos que nós seguimos, as autoridades que nós seguimos, os arquétipos que nós seguimos, as determinações socioculturais que nós seguimos, as instituições que nós seguimos, porque quando um cego guia outro cego, ambos caem no abismo. E há muita gente a cair no abismo e a ficar doente, frustrada, infeliz, insatisfeita, porque ela de forma inconsciente segue cegos. Segue aquilo que precisa ser colocado em causa, que precisa ser transformado. E é uma questão intrínseca, é uma questão individual, é uma questão da liberdade. Que cada um tem de fazer uso dela. Por agora acho que está tudo. Claro que há sempre muita coisa para dizer, e há, sei lá, muita coisa que fica por dizer, mas faz parte. Se gostarem do meu vídeo, gostarem deste vídeo, gostarem dos meus vídeos, subscrevam o canal, por exemplo. E cumprimentos filosóficos.